Glória a Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Paz do Senhor, meus irmãos. Glória a Deus. Sem muita delonga, abra sua Bíblia em Lucas, no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 22, verso 39 em diante. Lucas, capítulo 22, verso 39 em diante. Deixa eu ver quem é bom de Bíblia. Quem achou diz amém. Diz assim: E saindo, foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: Orai, para que não entreis em tentação. E apartando-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. E apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue, e que corriam até ao chão. Glória a Deus. Só até aqui, meus irmãos. Podeis assentar, por favor. Foi falado aqui no primeiro louvor que Deus está neste lugar. Só quem não sente a presença de Deus neste lugar é quem está dormindo. Jacó estava dormindo no capítulo 28 de Gênesis, e ele não percebeu que Deus estava naquele lugar. Mas quando ele acorda, ele vai perceber que Deus está naquele lugar. E ele vai dizer algo interessante, ele vai dizer: verdadeiramente o Senhor estava neste lugar e eu não sabia. Aleluia. Eu tenho uma boa notícia para dizer para você. O Pai já se encontra neste lugar. Aleluia. Se você veio ouvir a voz de Deus, se alegra. O salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Salmo 22, primeiro. Aleluia. Isaías capítulo 55, verso 3 diz: inclinai vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá. E ele diz mais: assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes farás o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Aleluia. Meus queridos, o texto que nós lemos foi o texto que Deus colocou no meu coração para ministrar nesta noite. Eu quero falar nesta noite de 5 coisas que aconteceram no Getsemane: oração, submissão, o cálice, anjo e agonia. É o que Deus colocou no meu coração para falar à igreja do Senhor. Nós sabemos que para a pessoa alcançar algo na vida, ela tem que estudar.
A pessoa que chega a uma certa altura da vida, ela pagou um alto preço para chegar até ali. Torna a dizer, a pessoa para chegar a uma certa altura da vida, ela pagou algum preço para chegar até ali. E para você estar aqui hoje, me ouvindo a voz do Senhor, teve um preço a pagar. E esse preço foi muito alto. Esse preço foi o sangue de Jesus. Torna a dizer, esse preço foi o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Ouvi poucos glórias para muita gente. Sabe o que é isso? É porque muita gente não dá valor ao preço que foi pagado lá no Calvário. Porque se as pessoas dessem valor ao que aconteceu lá no Calvário, não se comportariam da maneira que se comportam hoje. Aleluia. Quando eu falo de Getsêmani, o escritor Lucas, que Colossenses capítulo 4, verso 14 ao 16, ele vai dizer, Paulo dizendo, saúda-vos Lucas, o médico amado. Lucas era médico, Lucas era doutor, Lucas foi um escritor diferenciado dos demais, porque Mateus, Marcos e João foram pessoas que andaram com Jesus, foram pessoas que viram o cego Bartimeu andar, foram pessoas que presenciaram a multiplicação dos peixes e dos pães, foram pessoas que presenciaram o fato que Lucas registra de uma mulher encurvada há muito tempo que se tornou sã. Eles presenciaram vários milagres, inclusive o milagre do homem endemoniado lá em Gadara, que há muito tempo ele era atormentado por espíritos malignos, a qual pessoa nenhuma podia detê-lo, nem cadeias podia detê-lo. Só uma pessoa que foi ali que mudou a história daquele homem que se chama Jesus de Nazaré. Os discípulos presenciaram este momento, mas Lucas não, Lucas foi pegando relatos da história de Jesus, e então ele começou a escrever a história de Jesus, começou a escrever o seu evangelho, o evangelho que segundo escreveu o evangelista Lucas. E o que me chama a atenção é que Lucas, ele vai escrever muitos detalhes importantes que nem Mateus, nem Marcos e nem João escreveram. A palavra que eu acabei de ler, Lucas vai descrever o Getsêmani como aquele lugar. Mateus escreve como Getsêmani, Marcos escreve como Getsêmani, Lucas escreve como aquele lugar, e João escreve como o jardim. O interessante é que Lucas, ele vai escrever fatos que nenhum dos três evangelistas escreveram. Lucas, ele vai dizer que o anjo vem confortar a Jesus naquele momento. Começando pela oração, Jesus, ele sempre tirou um tempo para ficar sós com o Pai. Jesus, ele sempre tirou um momento de oração a sós com o Pai, e é visto no texto que nós acabamos de ler, onde ele deixa alguns discípulos e vai mais além orar, além ficar sós com o Pai. Porque Jesus falara daquele momento com muita propriedade. Jesus falara aos discípulos que convinha que ele fosse a Jerusalém e padecesse,
mas ao terceiro dia ele ressuscitasse. Em uma certa ocasião, Jesus falando da sua morte, Pedro se vira para ele e diz: Senhor, de maneira nenhuma tu irás morrer. Jesus olha para ele e diz: para trás de mim, Satanás, porque para isso eu vim. Aleluia. Você tem a liberdade de dar glória a Deus. Você tem liberdade de exaltar o nome do Senhor, porque Ele está na casa. Aleluia. E quando Ele está na casa, aleluia, o discípulo ele tem liberdade de comer e de beber. E eu quero dizer para você nesta noite que nesta casa tem pão e tem água. O pão dá vida e a água é vida em abundância, aleluia. Então come e bebe daquilo que Jesus está oferecendo para você, aleluia. Jesus sempre tirou um momento de oração com o Pai. E nesse momento de oração, é nos últimos minutos antes dele ir ao Gólgota. É a oração mais intensa de Jesus com o Pai. É a última oração de Jesus antes de ir ao Gólgota. Era o último momento em que Jesus falava com o Pai em oração, aleluia. Eu quero dizer uma coisa para você que foi falado nesta manhã. Ele deixou a sua glória, aleluia, e veio a esta terra para morrer por mim e por você. Ele deixou a sua casa para morrer por mim e por você, aleluia. E naquele momento, a Bíblia vai dizer que Jesus vai sentir-se uma profunda agonia. Mas a agonia que Lucas fala não é uma agonia simples. A agonia que Lucas fala não é qualquer agonia. A agonia que Lucas fala é uma agonia muito intensa. É algo sobrenatural. E naquela oração Jesus vai dizer ao Pai: Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Mas ele diz algo interessante: não seja a minha vontade, mas sim a tua. Aleluia. Jesus ele foi sempre submisso ao Pai. Jesus ele fez sempre a vontade do Pai. Jesus nunca fez nada ao contrário da vontade do Pai. Aleluia. E naquele momento Jesus estava fazendo a vontade do Pai. E naquele momento Jesus vai se mostrar submisso. Porque Jesus ele sempre foi servo. Porque Jesus mostrou para os seus discípulos a serem servos. Porque ele era o Filho de Deus, mas ele se fez servo. Jesus deixou a sua glória para se fazer servo. Ele lavou os pés de Pedro e dos demais discípulos, mostrando que ninguém era maior do que ninguém. O que nós temos visto nos últimos dias são pessoas querendo ser maiores do que as outras. Mas você que quer ser maior do que o outro, você que quer ser maior do que o irmão, deixa eu te falar uma coisa da parte de Deus. Nem o próprio Jesus quis ser maior, ele foi servo. E quem é você para querer ser maior? Quando eu olho para a barba, eu vejo que ela cresce igual. Nenhum cabelo, nenhum fio nasce maior do que o outro. Estamos precisando de crente como a barba, crente que cresce junto, cresce em comunhão, aleluia, que gosta de ver o outro crescer, aleluia. Nem o próprio Jesus quis ser maior, porque ele se fez servo, porque ele foi ao Calvário, cumprindo ordem, se mostrando ser submisso. E quem é você para querer ser maior do que o outro?
Aqui só tem um que é maior. Aqui no nosso meio só tem um que é maior. Se chama Jesus de Nazaré. Foi Ele quem pagou o preço lá no Calvário. Foi Ele que derramou o seu sangue precioso como o carmesim lá no Calvário, para você estar aqui hoje. Sabe por que você está aqui? Porque um dia foi pago o preço lá na cruz do Calvário. Se não fosse Jesus, você não estava aqui hoje. Você já teria morrido, você nem existia. Jesus tomou o nosso lugar lá na cruz do Calvário. A agonia que Jesus estava sentindo neste momento, você não poderia sentir. Porque era para você, porque era para mim. Mas foi algo sobrenatural. Eu vou já explicar porque foi algo sobrenatural. O cálice que Jesus estava tomando naquela hora era meu e seu. Nós éramos o Barrabás que estava lá na prisão. Nós éramos o Barrabás que estava preso, prestes a ser condenado. E um dia, se chegou e tomou o lugar de Barrabás. Tomou o meu e o seu lugar. Aleluia. Mas naquele momento de agonia, veio um anjo confortar ao Senhor Jesus. E quando eu falo em anjo, eu poderia citar milhares e milhares de referências, ou várias e várias referências sobre anjos que desceram. Se eu dissesse aqui, porque não falaria do anjo Gabriel, do anjo Miguel. Quando falo em anjo, a Bíblia diz que Moisés estava conduzindo um povo rebelde pelo deserto. E é um momento de rebelião do povo. O Senhor vai dizer: olha, Moisés, eu não irei mais na frente de vocês. Eu enviarei o meu anjo. Moisés olha para Deus e diz: se o Senhor enviar o anjo, se a tua presença não for conosco, não me faça sair daqui. Porque eu não sairei a lugar nenhum sem a tua presença. A Bíblia fala que o anjo Gabriel vem dar notícia a Zacarias que nasceria um filho. E que o nome dele se chamaria João. E o mesmo anjo aparece a Maria, mãe de Jesus, e ele vai dizer: este é o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Quando eu falo em anjo, eu falo ainda do anjo Gabriel, que quando Daniel orava, ele é o responsável por trazer a resposta da oração de Daniel. Eu imagino Deus olhando para os seus anjos e dizendo: vai lá, Gabriel, e entrega a resposta da oração do homem. Gabriel imediatamente desce a não sei quantos quilômetros por hora para entregar a resposta da oração de Daniel. Mas a Bíblia diz que ele não passa, porque os anjos caídos, as potestades do ar, o impede de chegar até Daniel. Gabriel volta para o céu. E Deus manda Miguel: desce lá, Miguel, agora é a tua vez. E Miguel passa e traz a oração do homem. Quando eu falo em anjo, aleluia,
Meu Deus. Eu falo desses seres magníficos, criaturas de Deus, que servem, que foram feitos para servirem. E algo que me chamou a atenção sobre anjo, foi quando o anjo aparece a Elias, porque Elias fugia de diante de Jezabel, e colocou pão e água para Elias tomar, comer, e o anjo disse: come e bebe, porque muito grande é a tua caminhada. O que me chamou a atenção, porque o anjo trouxe a comida e a bebida para Elias andar 40 dias. Aconteceu ali algo sobrenatural, porque a comida natural ela não daria para Elias caminhar 40 dias. Elias sentiria fome novamente, mas ele não sentiu porque era sobrenatural. O anjo desce para confortar Elias, porque ele estava prestes a desistir. Elias pede para si a morte em 1 Reis, capítulo 19, verso 4. E quando o anjo desce até Jesus, aleluia, a Bíblia não diz, mas conjecturando eu, que o anjo desce para conformar e confortar a Jesus e dizer: não desista, porque tem milhões e milhões de pessoas, aleluia, esperando o resultado desse sacrifício. Tem milhões e milhões de pessoas que dependem desse sacrifício. Não é hora de parar. Se você desistir agora, milhões e milhões de pessoas vão morrer. Se você desistir agora, milhões e milhões de pessoas vão para o inferno. Não desista, porque o Barrabás ainda está preso. Não desista, porque você vai tomar o lugar de Barrabás. A Bíblia diz em Isaías capítulo 53, verso 7: como um cordeiro ele foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Aleluia. Meu Deus, ele tomou o meu e o seu lugar lá na cruz do Calvário. A agonia que ele sentiu lá no Getsemane antes de chegar no Calvário, aleluia, você não poderia sentir aquela dor. Por quê, irmão Hernildo? Porque aconteceu ali algo fenomenal pela medicina. Aleluia. Aconteceu ali algo fenomenal tratado pela medicina, onde as glândulas sudoríparas se romperam. As glândulas sudoríparas, elas são as responsáveis pela produção do suor. E elas, alguns vasos das glândulas se romperam, levando assim aos poros. Por isso que o suor de Jesus se tornou como gotas de sangue. A Bíblia diz que naquele momento de agonia, ele suou sangue, como gotas de sangue. Porque foi uma dor, foi uma aflição muito intensa. Dor essas que só acontece quando ocorre
Uma dor muito intensa. Foi a dor que Jesus sentiu naquele momento. Foi a agonia que Jesus sentiu naquele momento. Foi a agonia da morte. Porque não era um, não era dois, não era três, não era quatro, não era 5, nem 6, nem 7, nem 8, nem 9 pecados que estavam caindo sobre ele naquele momento. Eram todos os pecados da humanidade, estavam caindo sobre ele naquele momento. Era uma responsabilidade muito grande. E tem pouca gente fazendo caso do Calvário. Aleluia. Tem muita gente tratando o que aconteceu lá no Calvário como se fosse qualquer coisa. Tem muita gente que não está dando nem a mínima, nem está ligando para o que aconteceu lá no Calvário. Sabe o que foi que aconteceu lá no Calvário? Jesus tomou o teu lugar. A tua carta de condenação ao inferno, Jesus rasgou. Jesus estava dizendo para o diabo: eu rasgo agora, e quem vai pagar o preço sou eu. A Bíblia diz que ele se doou por mim e por você. Foi voluntário. Porque ele nos amou. Ele amou a sua vida, ele amou a minha vida, para que você estivesse aqui hoje adorando a Ele e exaltando a Ele, porque o preço foi caro. Tem muita gente que vem em uma reunião dessa afossado. Ele diz: eu vou porque não tem nada para me fazer. O preço foi caro. A tua vida foi cara. Antigamente, o sumo sacerdote teria que colocar as mãos sobre o cordeiro e passar os pecados do povo para aquele cordeiro. E assim ele seria expiado pelo pecado do povo. Mas o cordeiro que foi morto lá na cruz do Calvário foi Jesus de Nazaré. O cordeiro, por mais que ele recebesse os pecados antigamente, ele não passava de um cordeiro. Jesus não. Jesus, pela primeira vez na eternidade, ele estava se separando do Pai. A dor maior de Jesus no Getsêmani foi a dor de se separar do Pai. Porque Jesus nunca tinha se separado do Pai. E agora, por mais que fosse um período curto de tempo, mas ele se afastaria do Pai. Por mim e por você. A agonia do Getsêmani foi muito grande. Aleluia. Agonia a ponto, como eu já falei, do suor dele se tornar como grandes gotas de sangue. Aonde o anjo desce e o conforta, para ele prosseguir. Porque eu e você necessitávamos desse sacrifício. Pessoas no tempo de Noé que morreram necessitavam desse sacrifício, porque a Bíblia diz que Jesus foi resgatá-los do inferno, resgatá-los das profundezas do abismo. Aleluia. E tem muita gente tratando isso com brincadeira. Tem muita gente levando na brincadeira o sacrifício da cruz. Mas eu creio em uma geração
agradecida. Mas eu creio em uma geração, aleluia, que trata o sacrifício do Calvário, que trata a dor que Jesus passou, que trata aquilo que Ele passou, aquilo que Ele suportou muito a sério. Aleluia. Tudo isso que Jesus passou te garantiu acesso aos céus. O que Jesus passou foi o suficiente para rasgar o véu de alto a baixo e dizer: o caminho está livre. Hoje você tem acesso ao Pai. O caminho está livre. Hoje você tem acesso ao Pai. O caminho está livre. Hoje você tem acesso ao Pai. Ele disse: vou preparar-vos lugar, e quando eu for, voltarei. Aleluia. Ele foi preparar lugar. Ele disse no Calvário: Pai, está consumado. Eu cumpri a minha parte. Ele cumpriu a parte dele. Cabe a mim e a você cumprir. Aleluia. Com a nossa é ser submisso, é levar o sacrifício do Calvário a sério, é levar a morte de Jesus a sério. Para de brincadeira, igreja. Vamos tratar o reino a sério. Vamos tratar o sangue de Jesus a sério, porque é o único que nos leva ao céu. Ele disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu sou o caminho. Jesus é o caminho, igreja. Jesus é a vida. Ele te deu vida na cruz do Calvário. Você estava morto. Aleluia. Quando eu olho para a pessoa de Barrabás, escute isso. Quando eu olho para a pessoa de Barrabás, ele já estava condenado. Barrabás estava preso lá no porão. E ele estava só esperando a hora da sua morte. E quando eu olho para essa evidência, aleluia, alguém que está prestes a morrer, ele não vai ficar quieto esperando a sua morte, ainda mais morte de cruz, morte miserável. Quem morria na cruz naquela época era o pior malfeitor. A pessoa que morria de morte de cruz naquela época era uma pessoa para ter feito algum crime grave. E Barrabás era um salteador. Barrabás era um terrorista. E ele estava preso para morrer. E ele estava preso para ser crucificado. Imaginando eu, quando os soldados foram buscar Barrabás para ser morto. Quando os soldados chegam à cela, ou ao lugar que ele estava, imagina a agonia, a tristeza de Barrabás, o desespero de Barrabás para não morrer. E aonde os soldados chegam para ele,
e disse: te acalma, porque alguém vai morrer em teu lugar. Não é você que vai morrer, alguém vai morrer em teu lugar. Nós éramos para ser condenados, nós estávamos condenados. Aí Jesus chega, aquele que nunca tinha cometido um pecado, aquele que se afastou do Pai, aquele que desceu a essa baixa terra deixando a sua glória, deixando a sua casa, que como um cordeiro mudo passou pela casa de Caifás e pela casa de Anás, estava diante de Herodes, e cuspiram na cara dele, e disseram: tu é o rei dos judeus? Jesus calado, porque ele tinha vindo para aquela hora. Aí o que nunca tinha cometido um pecado foi para a cruz em nosso lugar. Se as pessoas parassem para meditar no sacrifício do Calvário, a igreja não era do jeito que é. Se a igreja parasse para pensar na agonia de Jesus, a igreja não era do jeito que é. Se eles parassem, se nós parássemos para pensar na agonia que Jesus sentiu a ponto das lágrimas se tornarem como gotas de sangue, a igreja não era do jeito que é. O caminho foi aberto, o preço foi pago, muito duro, mas foi pago. Não desista, porque tem milhões de pessoas esperando por isso, que precisam desse sacrifício, e nós estamos se comportando como se nada tivesse acontecido. O preço foi muito caro, igreja. Tem muita gente saindo da igreja, tem muita gente se desviando, tem muita gente perdida dentro da igreja, levando o sacrifício como brincadeira. Jesus, ele disse: o caminho foi aberto, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que é que nós queremos mais? O preço já foi pago, a responsabilidade agora é minha e a sua. O caminho foi aberto. Aleluia. Aleluia. Aumenta o fundo aí. Aleluia. Meu Deus. Se você soubesse o que aconteceu na cruz do Calvário. O problema das pessoas no século 21 é que ninguém se coloca no lugar de ninguém. É que nós só observamos a história. Se você ler o sacrifício de Jesus,
E se você se colocar no lugar de Jesus, se nós se colocarmos no lugar de Jesus, nós não vamos ser mais a mesma pessoa. Se você começar a se perguntar, será como foi a dor de Jesus? Foi um preço pagado por mim. Eu era o Barrabás. Você era diferente. Nós éramos diferentes. A igreja era diferente. O nosso comportamento era diferente. Se nós se colocássemos no lugar de Jesus, nós íamos perceber que além do preço que foi muito caro, a oportunidade de salvação ela foi aberta. O primeiro Adão, lá no Jardim do Éden, aonde aconteceu o primeiro pecado, ele bagunçou as coisas. Ele trouxe o pecado para a humanidade. E Jesus no Getsemane, no Calvário, e Jesus no Getsemane, no jardim, estava aniquilando os pecados. A transgressão que foi aberta, o pecado lá do Jardim do Éden, no jardim, Jesus também em um jardim estava se preparando para aniquilar todos os pecados da humanidade. Se você parasse para observar a dor tamanha daquele momento, nós seríamos diferentes. Aleluia. Jesus quer levar eu e você para o céu. O preço foi caro. Por que nós temos tratado o reino com brincadeiras? As almas que estão se perdendo lá fora, o preço foi caro por elas. E a igreja, em vez de estar ganhando almas, reconhecendo o sacrifício da cruz do Calvário, está se comportando de outra maneira, de outra forma. É uns querendo ser maior do que o outro, é uns pisando no outro. Aleluia. Mas o Jesus que passou a agonia lá no Getsemane, aleluia, ele se fez servo, ele foi submisso. Aleluia. Oh Deus. Quem puder, feche o olho, por favor. Eu vou dar um minuto para você pensar, para você refletir naquilo que aconteceu na cruz do Calvário, naquilo que aconteceu no Getsemane. Eu vou te dar um minuto para você refletir, para você pensar na agonia que Jesus passou por você naquele momento, para você refletir em cada gota de sangue que caiu do rosto dele. Oh, aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus. A tua igreja, Senhor, está em um momento de reflexão. Oh, aleluia.
Reflita, reflita no preço que foi pagado. Aleluia. Se não fosse aquele sacrifício, você não estaria aqui. Se não fosse aquele sacrifício, você não teria essa família terrena que você tem. Se não fosse aquele sacrifício, você não teria o seu filho, você não teria o seu esposo. Se não fosse aquele sacrifício, você estaria morto, você nem existia. Aonde tiver um coração aberto ao Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia. Foi esta palavra que o Senhor colocou no meu coração, o Espírito de Deus, para transmitir à tua igreja, para dizer para a tua igreja que o preço foi caro, para ter tanta bagunça. Oh, aleluia. Para ter tanta bagunça no meio da tua igreja, para a tua igreja estar acomodada, para a tua igreja que no século 21 está despercebida, pessoas que pensam mais nas suas vidas, pessoas que pensam mais em si do que no sacrifício. Aleluia. O preço foi caro, igreja. O preço foi caro. Aleluia. Pessoas que estão afastadas do Evangelho. Pessoas que se afastaram da casa de Deus, da presença, por algum motivo besta. Por algum motivo que não valeu a pena você ter se afastado da presença. Porque a agonia maior de Jesus foi se afastar do Pai. Porque ele não queria viver longe do Pai. Mas o anjo desceu e disse para ele: é só um pouco de tempo, e você voltará para a presença do Pai. Você veio só pagar o preço. Você veio só rasgar a carta de condenação. Aleluia. Você veio só rasgar a carta que condenava a igreja na cidade operária. Você veio só dar vida para aquela igreja. Oh, aleluia. Meu Deus. Aleluia. Deus está na casa. Deus está falando comigo e com você. O homem das mãos furadas está neste lugar. O mesmo homem que teve as mãos furadas, os pés furados. O mesmo homem que a lança traspassou. O mesmo homem que andou pelas ruas de Jerusalém com aquela cruz está aqui. Que tomou aquelas chicotadas. Por mim e por você, ele está aqui. Acredite que ele está aqui.
Eu não estou aqui inventando nada, Ele está aqui. Aleluia. E Ele está aqui, Ele está falando com a sua igreja. Os que podem, fiquem de pé, por favor. Pessoas que não estão sentindo a presença, é porque está dormindo. E quem está dormindo não sente a presença. O Espírito Santo de Deus. Você um dia me chamou. Você me escolheu, eu provo na Bíblia. Atos 13, capítulo 2, estavam homens de Deus orando. E o Espírito Santo de Deus falou: aparta-me a Paulo e a Barnabé para uma obra que os tenho chamado. O Senhor fala, Espírito Santo. Aleluia. E eu creio que o Senhor está no meio da tua igreja. Aonde estiver um coração aberto nesta noite, aonde estiver uma pessoa afastada dos teus caminhos, vai ter um encontro com ela, ó Espírito de Deus. O preço foi caro para essa pessoa estar afastada dos teus caminhos. Eu creio que o Senhor é na minha vida, ó Espírito de Deus. Aleluia. Aonde tiver adorador, adore. Aonde tiver um adorador, exalte. O homem das mãos furadas está neste lugar. O homem das mãos furadas um dia visitou meu filho no hospital. Você sabe por que eu prego o Evangelho? Porque um dia ele me disse: meu filho, eu te escolhi. Pastor Wenilson é testemunha disso. Um dia eu estava prestes a me desviar da presença. Ele disse: eu tocarei naquilo que tu mais amas, para tu saber que eu sou Deus na tua vida. Todos que estão aqui conhecem o meu filho. Todos que estão aqui sabem que um dia, você que está nos assistindo por essa live, o meu filho no dia 27 de fevereiro de 2020 foi acometido por um câncer, leucemia. Jesus estava me mostrando, ia começar a me mostrar o que era sofrer. Ele ia me mostrar que o sacrifício dele não foi em vão. Jesus morreu porque Ele te ama. Jesus estava dizendo: eu tocarei naquilo que tu mais ama. Deus amava tanto o seu filho, mas Ele estava assistindo o seu filho morrer na cruz do Calvário. Deus estava dizendo: Hernildo, eu farei tu ver o teu filho sofrer. Para você ver qual foi a dor que eu senti lá no céu ao ver o meu filho naquela cruz, por pessoas que não valiam nada. Eu não valia nada. Você não valia nada.
Não me disse que você era alguma coisa, porque você não valia nada. Mas ele disse: vai lá, Jesus. Vai lá, meu filho, é você mesmo. Um dia eu estava no SPA com o meu filho. O olho dele estava sangrando, porque as plaquetas estavam 4.000, risco de sangramento, risco de morrer. Deus está na casa. Risco de morrer. E eu estava no quarto e eu senti uma presença muito ruim. O meu filho estava atemorizado. Eu disse: Senhor, não aceito o meu filho morrer. Eu dobrei os meus joelhos e comecei a orar. Tu me chamou, tu me escolheu. E eu não aceito o meu filho morrer. Eu não aceito o meu filho morrer, Jesus. Eu não aceito, Jesus. Aleluia. Deus está na casa. Você que está nos assistindo pela live, você precisa ver a glória que está aqui. Eu disse: Deus, eu não aceito o meu filho morrer. O homem de Deus me mandou uma mensagem. Eu não conheço ele aqui em São Luís pessoalmente, mas ele disse: meu filho, aquela enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus. Aleluia. O Espírito Santo de Deus, onde tiver um coração aberto, enche da tua presença, enche, 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 enche da tua glória, da tua graça. Aleluia. Aleluia. Meu Deus. Jesus, eu não aceito o meu filho morrer, Jesus. Tu me chamaste, tu me escolheste. Eu disse um dia para minha esposa, é porque ela não está aqui: minha filha, eu estou indo todo dia para a igreja. Eu não estou nem ligando para quem não está indo. Jesus usou uma irmã para me dizer: não te quero só mesmo indo para a igreja. Eu te quero envolvido na obra. Jesus estava dizendo: o preço foi muito caro para tu estar indo todo dia para a igreja, indo e vindo, indo e vindo, indo e vindo. Eu te quero envolvido, rapaz. Jesus te quer envolvido. Minha irmã e meu irmão, Jesus te quer envolvido na obra. Jesus não te quer fazendo do sacrifício da cruz do Calvário como se fosse uma coisa qualquer, como se fosse um sacrifício qualquer. Foi sério o que aconteceu ali. O preço foi caro, meu irmão. Para mostrar que era Deus. A quimioterapia mais forte, a quimioterapia que ia fazer efeito no tratamento, Ederson não pôde tomar, porque ele era alérgico. No dia que colocaram, ela deixou ele com 40 batimentos cardíacos.
ele estava morrendo. A médica me disse: pai, a médica me disse: pai, ele vai fazer o tratamento, mas não vai adiantar. Aleluia. Eu disse: pode deixar, doutora, porque o que me prometeu é fiel. Ele me disse para tratar o reino a sério, e eu sei que ele vai ser fiel a mim. Quando chegaram para colocar o cospar nele, eu disse: não coloca, porque vai matar o meu filho. O tratamento não vai adiantar, porque quem vai curar é Deus. Ederson não podia falar porque passou 10 dias sem comer. A boca estava toda ferida. Eu só comia, eu almoçava, porque me disseram: você que tem que dar força para o teu filho. Mas eu só comia depois que ele dormia, porque eu não queria ver ele olhando para mim comendo e sentindo vontade de comer e não poder. Ele estava muito magro. Aleluia. Mas quando ele melhorou, algumas pessoas no hospital ficavam incomodadas, porque ele colocava o som do YouTube muito alto e começava a cantar: o homem das mãos furadas está passando por aqui, sinta ele aí. Sinta ele aí. Se você ir no Aldenor Abelo, na quimioterapia, pergunta quem foi Ederson aqui. Eu tenho todos os vídeos no meu celular. Não se aveste para ir para casa, porque o Senhor vai falar aqui ainda. Algumas pessoas vão ver aqui. Os que estão nos assistindo pela live não vão dar para ver. Mas os que estão na frente vão ver aqui. Para não dizer que eu estou inventando, para não dizer que eu estou mentindo. Ederson cheio de aparelho, esse rapaz bem aqui foi lá. SPA. Nesse dia que Ederson tomou 10 furadas de agulha, 2 braços e no pé, e eu me acabando em lágrimas. Você não está pegando. Jesus disse assim: ó, o meu filho sofreu na cruz do Calvário, eu estava só olhando.
O meu filho estava sendo furado, eu estava só olhando, eu não podia fazer nada. Foram tirar o mielograma para acompanhar o tratamento, uma agulha quase do tamanho desse celular, metia toda nas costas dele. Você é enfermeira, não é, moça? Você sabe do que eu estou falando. E eu estava olhando. E o sangue do meu filho saía muito preto. Trata o reino a sério, meu irmão. O preço foi muito caro. O câncer tirou o cabelo dele, tirou a sobrancelha, tirou os cílios. Eu me contia porque eu quem dava força. Aí ele começava a cantar. O câncer tirou cabelo, sobrancelha e cílios, mas não tirou a alegria. A médica dele, doutora Genier, ela conhece ele, se ele está bem só pelo olhar. Quando ela chegava que Ederson estava cantando, ela disse: Ederson está bem, bora. Eu disse: ô gente, essa mulher não vai me dizer nada não. Ela disse: pai, ele está bem. Quando Ederson estava acanhado, ela chegava e dizia: pai, assim, assim. Não tirou a alegria. Hoje ele está aí. Ele canta aqui, tem mensagem. Todas as pessoas aqui já viram ele cantando aqui. Ele canta o hino Eu Sou um Milagre, voz da verdade. Aleluia. O cabelo cresceu, a sobrancelha cresceu. Hoje ele não faz mais quimioterapia, ele faz acompanhamento médico. A promessa estava se cumprindo em minha vida. Eu vim mais a minha esposa para cá, eu não conhecia ninguém. Para você ver como Deus trabalha, pastor, me permita eu contar isso aqui. Eu levei esse rapaz para pregar na minha cidade. E aqui eu peguei o número dele, entrei em contato com ele. Conheci o meu pastor por intermédio dele. Quando eu cheguei aqui, uma irmã que cuidava da gente, cuidava assim, ela que nos levava nos lugares, nas caixas, lotérica, banco, para poder resolver as coisas, porque estava em época de pandemia.
E ela chegou para nós e disse assim: Deus me revelou que chegaria um casal de crente aqui e era para me cuidar deles. Aleluia. Deus estava cuidando de mim e da minha família. Eu conheci pessoas aqui, Deus colocou pessoas fundamentais em minha vida. E uma delas foi o pastor Gaston, o que me mandou a mensagem. Nunca vi pessoalmente até hoje. Mas ele disse: meu filho, você conhece a história de Lázaro? Eu disse: conheço, pastor. A enfermidade de Lázaro não era para a morte, era para a glória de Deus. E Deus foi começando a operar, E começou, meus irmãos, o sofrimento dentro de mim, pastor. Você sabe o que é estar com seu filho com uma enfermidade e crianças morrendo ao derredor com a mesma enfermidade? Você sabe o que é, presbítero, disso, ver o seu filho 10 dias sem comer em uma cama e crianças morrendo, pastor Delmílio, ao derredor com a mesma enfermidade? Tu viu, meu filho, o meu sofrimento, o meu coração partia, quebrava, dilacerava. Quando eu olhava para o meu filho ali, e Deus tocou no meu coração agora, para dizer para a igreja no campo Cidade Operária: ouve isso aqui. Imagina o Todo-Poderoso olhando lá do céu e vendo o filho dele andando pelas ruas de Jerusalém e soldados chicoteando, como chicote que continha lascas de ossos, chumbos lasca de ossos estas que cortavam o Filho de Deus, a ponto de causar uma dor tão grande, a ponto de causar um corte tão grande, que dava para ver os ossos. Os cortes eram profundos. Imagine Deus olhando. Uma cruz de aproximadamente 130 quilos sobre a costa do Filho de Deus. Ele pendurado na cruz, com as 2 mãos furadas, o soldado veio e furou com uma lança. Deus está falando aqui.